Nesse vídeo eu vou te contar sobre o que você precisa deixar ir na sua vida e o que você pode deixar vir também. Então, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva. Eu vou te mostrar duas opções para você se concentrar e escolher aquela que traz a mensagem que você precisa ouvir nesse momento, tá bom? Então, no grupo 1 vou usar a apatita. Veja se ela te chama a atenção. Grupo 2, a serpentina. Esse lado é mais bonito. Veja com qual das duas você se conecta nesse momento. Lembrando que é uma leitura coletiva, né? Ela é feita para a energia de diferentes pessoas, então fique sempre só com o que fizer sentido, o que ressoar com a sua vida, com o seu momento. Vou começar com a apatita. E a gente então vai perguntar para a espiritualidade, para o universo nesse momento, o que você precisa deixar ir. Eu tô aproveitando a época do ano, né, em que o vídeo vai ser publicado. É uma época de renovação energética. Então, por que não aproveitar para entrar nesse fluxo de limpeza e renovação e renascimento? Enquanto eu tô embaralhando, aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda esse espaço a seguir existindo, dessa forma que você pode contribuir. E assim você também manifesta para o universo que você recebe essa mensagem de coração aberto, né? Então faça isso agora enquanto eu tô aqui embaralhando. As cartas querem muito pular da minha mão. Nós já vamos descobrir por quê. Então, grupo 1, vamos ver o que você precisa deixar ir e deixar vir para a sua vida. Aqui saiu esse chakra, eu vou pegar uma outra carta. Eu esqueci de tirar. Interessante que a que sai também é verde. E essa era a ideia mesmo, substituir ela. O que ela quer dizer aqui, né? Então, vou deixar assim. E o que a gente tem aqui, primeiro de tudo, que você precisa nesse momento, que é importante, que é interessante que você faça. Assim você conseguir, né? É o movimento que você está sendo convidado a fazer para deixar ir na sua vida. A primeira carta é a carta das mudanças financeiras e materiais. Eu vou traduzir essa energia como insegurança. Aqui, ela fala de questões financeiras, de questões materiais. E passa por aí. As outras também se conectam muito, né? Os desejos realizados, obstáculos e desafios. A sua energia aqui é o seguinte, grupo 1. É como se você tivesse medo, muito medo de não conseguir fazer algo, de não conseguir dar conta, por exemplo, de se sustentar. Vou levar para esse lugar de você tem, por exemplo, uma grande vontade de lançar um negócio. Tem uma ideia assim que preenche seu coração. Mas você nunca dá o primeiro passo ou dá um passo e para porque você tem medo de que isso não traga o resultado que você quer. Você muitas vezes até para nos desafios, né? No primeiro obstáculo, você já duvida, você já questiona, você já dá para trás, você já foge. E eu não tô falando isso te julgando, não. É importante a gente se questionar. O nosso instinto de sobrevivência trouxe a gente até aqui. Só que esse instinto, hoje, a gente não precisa mais ter tanto medo assim.
de tudo dar errado. A gente não é mais presa, mas a gente ainda se comporta internamente, psicologicamente, muitas vezes, né, como presa. Então a gente foge, a gente tem medo, a gente tá sempre com o alerta ligado. E quando a gente tá nesse modo de sobrevivência, de alerta ligado, a gente tá na energia de uma vibração mais baixa. É aquela clássica ideia de a gente tá na escassez. E quando a gente tá nessa energia, a gente tá bem distante da energia da prosperidade. Quando a gente está distante da energia da prosperidade, a gente não confia, a gente questiona, a gente tem medo e a gente acaba realizando exatamente isso tudo que a gente mais teme. E aí o que acontece? Obstáculos, desafios, questões acontecem que te mostram, que te confirmam que os seus medos estão certos. E eu não tô querendo dizer que não é pra ter medo, que você tem que entrar nessa ideia de ser... Eu vejo por aí, de vez em quando, as pessoas falando de delusional, que é a galera que acredita em grandes ilusões e pra viver a vida. Tem um grupo de pessoas falando sobre isso. Não é isso que está sendo pedido aqui. É soltar um pouco, por exemplo, a necessidade de controle, controlar o resultado. Eu preciso saber qual vai ser o resultado, tem que ser desse jeito, tem que ser não sei o que no momento. Solta e vê o que acontece. Se entrega ao fluxo. Hoje você tá com disposição para fazer algo, faz. Se você não tá, existe algum exercício, algum movimento que você pode fazer para te inspirar, para te fazer, pelo menos por uns minutos do seu dia, sair dessa vibração de medo, de falta, de tudo isso que é mais baixo, mais denso, e te colocar num estado mais elevado, onde você tem espaço para respirar, para olhar para o horizonte, porque num lugar de escassez é tudo muito apertado, é um lugar muito apertado, que inclusive dá aperto no peito da gente. A ansiedade é isso, né? Para muitas pessoas. Ela manifesta dessa forma fisicamente. É um lugar de aperto. E aqui a gente tá... O teu campo tá te pedindo para se colocar num lugar mais amplo, onde você consegue olhar ao redor, para ver se você consegue se mover, para ver se você consegue fazer algo num sentido contrário à insegurança, num sentido contrário ao medo. Fazer sem expectativa e ver o resultado. Quem sabe você não consegue dar passos nisso que talvez seja aquilo que você mais quer realizar, mas é onde mais está o seu medo. Aqui a mensagem, eu fui elaborando, né, a partir de uma ideia. Por quê? A primeira carta é a instabilidade financeira e material. Porque aqui a segunda, como traz esses desejos realizados, me parece que era assim. Você tinha muita coisa para viver, para realizar. Você tem um potencial enorme nas suas mãos, dentro de você. Você podia estar voando, você podia estar fazendo um monte de coisas, você podia estar construindo muito e desfrutando disso tudo. Todos os seus desejos e sonhos materializados aqui para mim são possíveis. Claro que não são, né? Quando a gente fala todos é muito, né? Nem tudo é pra gente, nem tudo é pra gente fazer. Mas muito disso é possível, seria possível. Só que é como se você estivesse tão presa, tão limitada ali naquele aperto que eu descrevi, que você sequer consegue chegar perto disso. Então é o apego, é a necessidade de controle, é a insegurança, é o medo que você tem que deixar ir para dar lugar para todas essas possibilidades, isso que está aqui em potencial, para que você encontre força, energia, estratégia para superar esses obstáculos, porque é só depois deles que estão os resultados positivos, tá?
é isso que eu tenho aqui para que você precisa deixar ir logo. Nesse momento, mas, né? Melhor dizendo, o quanto antes. Porque tem muito aqui para você viver depois desses obstáculos, depois desses desafios. Vou pegar agora o que você precisa deixar vir. Aqui já tem indícios, né? Mas vamos ver o que sai aqui, porque pode ser outra coisa, algo diferente. Você do grupo 1 precisa deixar vir. E eu quero deixar muito claro que eu não tô falando isso no sentido de seja inconsequente. Não se preocupe com os boletos, não se preocupe com as dificuldades financeiras e materiais. Mas é assim, se você passar o resto da sua vida tendo isso como o seu grande bloqueador de qualquer coisa além do conhecido, além do que é a sua vida hoje, você nunca vai chegar longe, você nunca vai chegar nesses desejos realizados. E aqui é como se a sua energia estivesse te pedindo para ser um pouquinho ousada, para dar um passinho para fora dessa restrição. É só isso. Depois você vai dar outros passos. Mas hoje é isso que é preciso. Então, por isso que o que é preciso... Eu vou tirar aqui essas cartas conforme elas forem aparecendo. É por isso que o que hoje você precisa deixar aí é o medo, é a insegurança. A insegurança da instabilidade, daquilo que você não tem controle. Então, a gente vai ver agora o que você precisa deixar vir para sua vida. Você do grupo 1. Acho que é uma carta de... Não. Aqui tem outra. Disruptura com a torre. Força espiritual. E a força, o poder. Grupo 1. O que você precisa deixar vir para sua vida? Aqui, de fato, a gente está reforçando a mensagem inicial. Com esse poder, o romper barreiras com a torre. Se permitir se entregar ao desconhecido, se permitir se desconstruir. Deixar vir, para muitos aqui, é deixar vir o caos, deixar vir o não saber, deixar vir a desconstrução, a instabilidade que foi dita aqui. Então, eu estou repetindo, porque a disruptura com o poder você tem força suficiente para encarar qualquer desequilíbrio, qualquer instabilidade, qualquer desconstrução, qualquer coisa que se rompa e se destrua na sua vida. Vamos supor, vou dar um exemplo, por favor. Você tem essa ideia de um projeto, uma vontade de fazer outras coisas e tudo mais, mas você está lá no teu emprego. Essa carta aqui pode representar uma demissão. Pode representar, não estou falando que é isso, tá? É só um exemplo. Que vai te trazer caos, vai te trazer muita instabilidade, porque agora, como é que você vai pagar os boletos, né? Se antes você já tinha essa insegurança, agora, mais ainda. E eu vou te dizer aqui, conforme for possível, tá? É só uma dica. Ao invés de sair correndo para procurar outro lugar igual ao que você estava trabalhando antes, se você tem no seu coração essa vontade de ter o seu próprio negócio, quem sabe não foi uma oportunidade do universo de tirar algo para que você se dedique agora um pouquinho a esse projeto. Porque força para isso você tem, entende? É isso que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando que você vai ser demitida, eu não estou falando que você tem que não procurar um outro emprego. Se você não consegue fazer esse movimento, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem nada fora do lugar, tá? É só conforme você conseguir.
Mas se você tem alguma faísca de impulso para ir nessa direção, vale a tentativa. Volto a dizer, faça uma leitura de confirmação, porque aí você vai saber se a mensagem para você especificamente é essa. Quando isso acontecer, né? Porque pode nem acontecer. Como eu disse, foi só um exemplo. Então, isso para mim é a reafirmação, a confirmação da primeira parte da mensagem. E, indo por esse caminho, não resista. Não resista, não queira manter assim... vou seguir no exemplo, apenas como exemplo, por favor. Você tá para ser demitido e você pede, pelo amor de Deus, não me demite. Se chega, deixa. Se chegou, é porque tem um motivo. E é porque você tem amparo. É porque as coisas vão se organizar. Desorganiza para reorganizar de outra forma melhor. A gente tem esses desejos aqui, essa carta de fluidez, de fluxo emocional. É uma carta de muita prosperidade. Então, deixa. Tá? Quando eu digo amparo, a gente tem aqui a carta da força espiritual também. Então, assim, você está sendo assistida, mesmo que você não sinta. Mesmo que você sequer perceba. A outra coisa que eu vou falar, né, que já foi a primeira mensagem que me veio quando essa carta virou, era indo por um outro caminho diferente desse reforço aqui, é que o que você precisa deixar vir é a sua fé. É a sua conexão com o sagrado, é a sua conexão com o plano sutil, com aqueles que te protegem e te amparam. É cuidar da sua espiritualidade, é se conectar à sua ancestralidade, à sua espiritualidade. Não sei como você vai chamar, não sei o que você acredita, mas você precisa reforçar essa fé no que você acredita. E se você não acredita em nada, eu não acredito muito que você não acredita em nada, senão você não estava aqui numa leitura de tarô, né? Que é puro acesso ao plano sutil. Mas, enfim, se você não acredita em nada, eu te diria para começar a buscar. Começar a procurar saber informação. Conexão pode até não ter nome de nada. Você não precisa nomear isso ou aquilo para se conectar a uma força maior. Algo que permeia tudo e todos e nos conecta e conecta todas as situações. Nada é ao acaso na nossa vida. Tudo está conectado numa trama complexa. E talvez acreditar mais nisso e nesse amparo te ajude exatamente nisso tudo que a gente falou aqui no início sobre essa instabilidade, porque isso sai aqui também. E é isso que eu tenho para você, grupo 1, sobre o que você precisa deixar ir e deixar vir. Essa aproximação vai te ajudar muito, muito, até a você começar a fazer os pedidos certos para realizar esses sonhos que aparecem aqui. Quem sabe eles não estão só te esperando pedir. E se você já pede, se aproxima, se conecta, fortalece esse laço, esse vínculo, essa conexão. Porque tem algo aí importante nessa relação com a sua espiritualidade, a sua egrégora, essa força maior que seja, né? O sutil, o desconhecido, o inconsciente. Estamos todos mergulhados no inconsciente. Então tem muita informação lá. Inclusive de onde você pode tirar essa força aqui. Essa energia para agir, realizar, conter os medos e inseguranças, enfim. Tá tudo ali. Use, se beneficie, se aproprie dessa força a seu favor aqui. Você tem muito a alcançar, não tenha dúvida. Tá bom, grupo 1? Essa é a sua mensagem. Meu contato fica aqui embaixo, seja para você fazer essa leitura de confirmação ou os apoios terapêuticos que eu ofereço com diferentes ferramentas holísticas para olhar para essas questões, né, que surgem aqui, se você quiser. E é isso. Se você não vai assistir o segundo grupo, a leitura número 2, no card vai ficar uma outra leitura do canal. E
Espero você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a serpentina como opção, a pedra vai ficar aqui. E a gente vai descobrir então o que você precisa deixar ir e deixar vir para sua vida. A gente está numa época do ano, se você está acessando no momento que ele está sendo publicado, né, o vídeo, a gente está numa época de renovação energética, né? É um período de morte e renascimento sutil, natural. E a leitura serve para você, quem sabe, aproveitar esse fluxo, aproveitar o embalo e fazer essas mudanças na sua vida, né? Se desprender de algo que precisa, que é necessário para os próximos passos e se abrir para algo que está disponível para chegar, para se aproximar, para acontecer. Vamos ver o que aparece aqui, o que sai para você do grupo 2. A gente começa com o que você precisa deixar ir. O Hierofante, sabedoria. Perdão, eu provavelmente vou ficar tossindo ao longo do vídeo porque eu tô gravando vários ao mesmo tempo, na sequência, por uma questão de necessidade. E minha voz tá indo embora. Harmonia e o carro. Harmonia é a carta dos amantes. A gente tem 3 arcanos maiores. 5, 6 e 7. A gente tem uma sequência aqui. E elas não estavam na sequência no deck. Aqui, primeira coisa, né, que isso me diz sobre o que você precisa deixar ir, talvez, né, a sequência de números represente aqui para você, e isso apareceu no primeiro grupo, uma certa necessidade de controle, de saber o que acontece a seguir, de saber qual a sequência ou a consequência das suas escolhas, dos seus atos. A carta dos amantes aqui se chama harmonia, mas é a carta dos amantes. Ela traz uma energia de escolha. A ideia, né, central que ela fala tradicionalmente no tarot são as escolhas. A harmonia o 6 é um número, na numerologia, é um número de muita harmonia. É o número que representa a ideia da harmonia. Mas os amantes falam de escolhas de compromisso, aquilo com que você se compromete, aquilo que você decide. O que é sim e o que é não na sua vida. E o carro é o movimento que você faz a partir dessa decisão, a partir dessa escolha. Carregando com você o aprendizado, a sabedoria interior que você adquiriu das experiências da vida, você tem clareza suficiente para fazer as suas escolhas e seguir numa direção. Você segue na direção que você decide. Você direciona a sua vida para onde você escolhe. Só que como a gente está aqui nesse momento vendo o que é preciso deixar ir, eu acredito muito que a gente está falando da necessidade de saber o que se desdobra a partir dessas escolhas. É assim, a gente pode até estar falando de uma certa estagnação aqui, já que aparece a carta do carro. Aqui o carro é o triunfo. É o resultado positivo, né? Então, é assim, se eu não sei se essa minha escolha vai me levar para o resultado específico que eu quero, que eu desejo, eu não faço nada. Eu me mantenho em cima do muro. Eu prefiro ficar no lugar de dúvida do que da resposta. Se essa resposta for negativa, eu não quero. Então aqui, eu levo muito essas cartas, essa sequência de cartas, exatamente para esse lugar de... O que está te travando hoje é a sua necessidade de saber o resultado. Assuma os riscos. Banque as suas escolhas, suas decisões, independente do resultado. Porque aqui vem isso de novo.
Se o resultado vier negativo, ou, melhor dizendo, se o resultado não sai conforme o esperado, porque não tem certo e errado na vida, né? A gente acha que tem, mas não tem. Tem decisões e consequências das nossas decisões. Umas levam a gente para frente, conforme o esperado. Outras levam a gente a aprender alguma coisa com aquilo. E aí a gente consegue se ajustar, se adaptar. Fiz isso, não tive o resultado que eu queria, ou tive um resultado horroroso, que pra mim foi péssimo, né? Naquilo que eu entendo como bom e ruim, que é uma noção limitada também. A gente não sabe o que é o todo. Às vezes, algo que deu errado foi um grande livramento na sua vida e você sequer soube. Então, conforme a minha noção de certo e errado, de bom e ruim, eu tive algo que foi ruim. Então, eu vou mudar as minhas atitudes para ter um resultado diferente, para ver se eu consigo. Só. Mas eu fiz, eu me movi, eu busquei, eu me estrepei, quebrei a cara, de acordo com o que eu acredito. Mas eu fiz alguma coisa. Se eu ficar aqui em cima do muro, se eu ficar no melhor não fazer, se eu não sei qual é o resultado, você não sai do lugar. A vida não anda. E a gente tem aqui uma sequência. É muito positivo. É a jornada do louco, né? O louco vai passando arcano por arcano e em cada um ele tem um aprendizado. Aqui ele tá nesse arcano exatamente da sabedoria. E com essa sabedoria, ele passa para o momento da escolha, da decisão. Ele se compromete com isso e não se compromete com aquilo. E a partir disso ele começa a se movimentar e ele direciona a vida dele para onde ele quer. E ele tem os resultados. E ele tem as consequências. E aí vem a carta da justiça, que é uma carta de ajuste. De resposta é a própria consequência. Aí eu entendo se eu tenho que continuar com aquelas atitudes ou se eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí vem o 9 e o 10 e por aí vai. E é uma grande jornada de altos e baixos. Uma hora as coisas vão muito bem, outra hora eu vou ter que me desconstruir para mudar as minhas atitudes, para construir outra coisa ali. Eu preciso me construir, desconstruir e reconstruir o tempo inteiro. Essa é a vida. É assim que a gente cresce, é assim que a gente expande. Então, para chegar lá, eu preciso caminhar e eu preciso fazer escolhas. Então, o que você precisa deixar ir aqui, depois de ter dito tudo isso, eu vou resumir com deixar ir a dúvida, a incerteza, a necessidade de saber, a necessidade de saber está aqui, a necessidade de ter um resultado específico para então fazer algo. É isso que você precisa deixar aí nesse momento. Porque senão, você não caminha. O carro para. O triunfo não chega. Sucesso, realização, expansão, novos horizontes, novas oportunidades. Não chega, você está parada. E é isso que o teu campo, tua energia está te pedindo para soltar nesse momento. E eu vou dizer que com essa carta aqui, você sabe, você já tem informação, você já tem conhecimento, você já tem sabedoria para saber como agir, quando agir, o que fazer, o que não fazer. Você já tem tudo isso. Você não tem tudo, senão você nem estava mais aqui. Não precisava mais viver experiências nessa vida encarnada. Mas você tem o que você precisa para dar os próximos passos. Ou pelo menos o próximo passo. Mas aqui eu acredito que pelo menos a maior parte das pessoas, de alguma forma ou em alguma área específica da vida, estão travadas. Não estão conseguindo dar esse próximo passo. Aí, se você está com muito medo, e principalmente se a sua questão é material e financeira, assiste o grupo 1. Foi esse o tema da leitura lá. Pode ser um complemento para a sua mensagem aqui. Pegar agora o que você precisa deixar vir para a sua vida.
você do grupo 2. O que você precisa deixar vir? As perdas. É engraçado que foi a mesma coisa no grupo 1. A mesma coisa, até essa carta saiu. Não aqui, saiu em outra posição. Mas a parte que fala o que você tem que deixar vir. Pra vida fluir, né? O que você precisa deixar vir? É o reforço da mensagem do que é preciso deixar vir. Exatamente a mesma coisa. As perdas. As perdas. O não saber. Aqui a gente tem uma carta que fala sobre perdas e dores, sofrimento. Sofrimento e dores, não tá focando, mas enfim. 3 de espadas e o 8 de copas. Um distanciamento emocional. O que você precisa deixar vir e a força, né, o poder. Amparando tudo isso. O que você precisa deixar vir, reforçando a mensagem anterior, que é o essencial para você sair do lugar que você está hoje e se dirigir para um lugar maior na sua vida. Não tentar, como eu disse, né, não tentar controlar os resultados, tomar decisões e bancar as consequências. Essas consequências, se forem negativas, conforme o seu conhecimento, né, o seu nível de consciência do que é bom e é ruim, se para você é ruim, se para você significa dor, sofrimento, perda, é aceitar, é deixar exatamente isso acontecer. Porque você aprende, como eu disse. Mesmo que seja ruim, se for bom, maravilha. Você alcançou o resultado que você queria. Se for ruim, você aprende algo que vai ser essencial para o próximo passo. Por mais difícil que seja fazer isso que eu tô falando, porque ninguém quer se lançar no tanque de crocodilo para ver se passa no teste, é necessário para você. Porque até isso, que parece ruim, carrega algo que é bom. Outra coisa que aqui parece até contrário quando sai essa carta. O que você precisa deixar vir para sua vida? E ela traz uma energia de afastamento emocional. Indo por um caminho oposto, é se afastar. Ou aqui eu vou dizer que é deixar ir aquilo que não quer ficar na sua vida. A noção de que você não precisa fazer força, até aqui a carta da força, fazer força para manter na sua vida qualquer coisa, qualquer situação. Não estou nem falando de pessoas, não somente. Qualquer tipo de situação, você não tem que fazer força. Uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa falou isso para mim, é uma frase que eu levo pro resto da vida. A vida não é força, vida é jeito. Sabe aquela coisa de abrir o pote de palmito? Não é fazer força, é o jeito certo de abrir. A vida é um grande pote de palmito. Aqui, se você está fazendo força para manter algo, para sustentar algo, para reter algo na sua vida, é porque você está fazendo do jeito errado. Então, o que você tem que manter é a noção, é a consciência de que você não tem que fazer esforço. Esse esforço, essa força. Parece contraditório, mas não é. É um estado de até aceitação de tudo que é. Se eu tô aqui, existindo na minha vida, e eu deixo de insistir para alguém ficar, e essa pessoa vai embora, essa pessoa se afasta, essa pessoa para de falar comigo, é porque ela nunca quis ficar do meu lado. Nunca foi o lugar dela. Se eu que tinha que gastar energia para manter, né? E é isso que a gente tá falando aqui. Por quê? Em primeiro lugar, quando você faz esse movimento, você percebe que você trouxe a sua energia de volta para você. Aqui a gente tem a carta do poder. O
que você precisa deixar vir para sua vida? A noção de que você tem esse poder de direcionar a sua vida com o carro para onde você bem entender, de que você tem energia e sabedoria suficiente para fazer o que for preciso. Isso é poder. É uma energia também de empoderamento, como esse exemplo traz, né? Quando você percebe que você se basta, que você é mais, você é maior. Você não precisa. É a energia da, como eu tô falando, acredito eu que para a maioria de mulheres, é se tornar uma grande rainha da sua própria vida. A rainha, ela não precisa fazer força para ter seus súditos. Se faz é porque tá errado, é uma rainha má, né? Ela simplesmente emana poder e atrai aquelas pessoas para ela. Essa é a carta do poder. Aqui, inclusive, a gente tem essa figura, né? O rei leão, né? A gente tem esse homem sábio e que é metade leão também, o rei. Falei rainha só por uma questão de acreditar estar falando com a maioria de mulheres, mas é independente. É você como grande rainha da sua vida. Você no seu centro de força, no seu centro de poder. Dali, nada te abala. E é isso que você precisa trazer para sua vida. A consciência de que você é isso aqui. E se colocar no centro da sua vida. A partir desse lugar, você consegue fazer esse movimento que a gente falou antes. Todos eles. Então, é isso também. Complementando, mas indo por um outro caminho, um pouquinho diferente. É isso também que você precisa deixar vir. Para conseguir seguir o fluxo da vida, que flui em direção à abundância. Dar passos, ir para frente, se desenvolver, evoluir positivamente, crescer, expandir, prosperar. Esse é o caminho. Esse é o fluxo. E é isso que você precisa deixar ir e deixar vir. Certo, grupo 2? Se você quiser uma leitura de confirmação, eu sempre indico, né? Porque nem tudo aqui vai ser para todo mundo que está assistindo. É importante ter o discernimento para saber o que é seu e o que não é. Então sempre confirme. É sempre válido confirmar com uma leitura. E eu também ofereço apoios terapêuticos para te ajudar a fazer exatamente esse movimento de voltar para o seu centro, se assim você quiser. Meu contato fica embaixo do vídeo em todos eles. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Esse novo ano novo, energético, né? Essa renovação que a gente está passando, que você aproveite muito bem para se dirigir para um lugar melhor na sua própria vida. Espero você no próximo vídeo.